galera! Hoje eu vou preparar para vocês essa delícia de pão de calabresa. Essa massa fica muito saborosa e é um pão simples, muito fácil de fazer. Bora lá? Para o recheio vou colocar um pouquinho de óleo em uma panela, vou adicionar 2 calabresas passadas num ralo grosso, tá? 2 calabresas bem grandes. Se não for muito grande, pode colocar 3 aí médias. Vou mexer aqui durante uns 3 minutinhos. Depois eu vou adicionar uma cebola bem grande, cortada em rodelas. Vou misturar aqui bem para a cebola poder tirar aí um pouquinho, ela ficar mais molinha. Depois que eu misturei tudo, vou adicionar um tomate em cubos sem semente, tá? Não deixe a semente, pois pode criar água aí no recheio do seu pão. Vou misturar bem, deixar por 1 minutinho aqui no fogo. Vou adicionar também meia xícara rasa de azeitonas picadas ou a gosto. Vou continuar misturando. Vou acrescentar agora pitada de orégano e também vou colocar um pouco de cheiro verde, gente, tá? Para quem gosta de salsinha ou coentro, cebolinha, pode colocar aí a gosto. Agora eu vou misturar bem e vou desligar o fogo e vou deixar esse recheio esfriando. Agora nós vamos para a massa. Em um recipiente eu vou adicionar aqui 800 gramas de farinha de trigo e vou reservar os 200 gramas para finalizar o pão. Aqui eu vou adicionar 20 gramas de fermento em pó granulado seco. Vou misturar com a farinha de trigo. Vou misturar bem aqui. Ó, mistura bem esse fermento, tá? São 20 gramas de fermento seco para pão, aquele granulado. São 2 pacotinhos. Vou misturar bem. E agora eu vou colocar também o açúcar, tá? Vou colocar aqui 1 xícara de açúcar e 1 colher de sopa rasa de sal. Vou dar uma outra mexidinha para incorporar bem aí, já para começar a fazer reação com o nosso fermento. Misture bem, tá, gente? Agora eu vou fazer uma covinha aqui no meio e vou adicionar 2 ovos inteiros. E também 1 xícara de óleo. Se você quiser substituir o óleo aí por manteiga derretida também, não tem problema. O sabor fica maravilhoso. Agora eu vou dar uma mexidinha só para estourar as nossas gemas aqui. E vou adicionar 1 xícara de água morna misturado com 1 xícara de leite. Gente, não deixe esse leite, essa água muito quente. Então, você só aquece a água, aqui como eu fiz, ó, aqueci 1 xícara de água. Aí, você vai pegar o leite em temperatura ambiente e misturar com a água, ó, tá? Misturei já para quebrar aí, para não ficar quente. Se você deixar essa mistura quente, vai acabar aí danificando o seu fermento no pão. Então, tem que estar um morninho bem assim para frio já, tá? Vou misturar aqui, vou colocar tudo. Agora, eu vou misturar bem para incorporar toda essa farinha de trigo, todos os ingredientes que estão aqui. E aqueles outros 200 gramas de farinha de trigo, eu vou adicionando aos poucos, tá? Ó, aqui eu vou misturar bem. Vou adicionar aqui mais um pouquinho só de farinha de trigo, aos poucos, ó. Deixar mais um pouquinho separado. Agora eu vou levar para a bancada, porque agora começou a ficar mais dura a massa. Então, a gente vai sovar ela na nossa bancada, tá? Vou colocar aqui, ó. Tirar todo aqui da vasilha. Já vou deixar a vasilha reservada aqui para depois voltar essa massa para descansar. Ó. Prontinho, vou jogar aqui mais farinha de trigo. E vou misturando essa farinha de trigo até a massa ficar bem lisinha, gente. Mas, olha, não deixa ela muito seca, até tem que ficar uma massa bem elástica.
e bem mais mole. Não deixa ela ficar muito seca, senão o pão fica muito seco quando for assar, tá bom? Ó, olha como ela ficou, gente. Perfeita, bem lisinha e bem maleável, ó. Tá vendo? Ela fica mais pra mole. Fica bem gostosa aí de pegar, não tá pegando mais nas mãos. Agora nós vamos deixar ela descansando aqui por 30 minutinhos, tampada com papel filme, tá? Prontinho. Depois que a massa já descansou aqui por 30 minutinhos, vou voltar ela pra bancada e vou dividir ela aqui em 5 porções, gente. Eu vou fazer 5 baguetes aí, mas se você quiser fazer ela menores, você pode cortar do tamanho que você quiser, tá? Deixei ela aqui, eu já vou cortar um pedacinho, já vou começar a fazer as nossas baguetes. Essa aqui eu vou voltar para a vasilha, vou deixar aqui no cantinho. E essa aqui eu vou abrir com um rolo, ó. É facinho, gente, se você não tiver um rolo, pode usar uma garrafa aí, né, alguma outra coisa que seja cilíndrico aí, tá bom? Ó, vou abrir. A massa fica bem elástica aí pra você abrir, ó. Sempre joga a farinha de trigo antes de você começar a abrir a massa. Aqui, ó, vou cortar um pouquinho nas laterais pra tirar essa ondulação aqui, mas também não precisa, gente. Você tá fazendo aí pra casa, alguma coisa assim, você não precisa cortar as laterais. Mas eu vou cortar aqui pra ficar bonitinho só pra você ver. Vou medir a forma aqui, que eu vou colocar elas aqui, ó. Vendo? Corta aqui, para não ficar ultrapassando a forma. Deixa a massa aqui depois para trabalhar ela, depois para fazer as outras baguetes. E agora nós vamos colocar o recheio, ó. Lembre que o recheio tem que estar frio, por isso eu fiz ele primeiro, tá? Que eu vou esparramar bastante calabresa, ó. Só deixa mais ou menos 1 centímetro de distância do final da massa para você poder fechar ela, tá? Agora é simples, é só você pegar essa lateral, puxar pra cima, ó. Gente, por que eu não gosto de enrolar igual um rocambole? Porque às vezes a massa vai assar e ela fica crua, então geralmente eu gosto de fechar assim, ó, pronto. Só isso aqui já é o suficiente, aí você só fecha as pontinhas, ó, tá? E essa parte aqui que ficou com onde fechou, você vai colocar pra baixo na forma, ó, virou, aí você coloca na forma. Aqui agora eu vou preparar todas as outras baguetes, tá? São 5 baguetes, aqui vai caber 3. Agora eu vou fazer mais as outras 2 e eu já volto. Ó, fechei a última, nessa forma aqui só vai caber as 2, aqui as 2 últimas. Vou deixar agora ela descansando por 40 minutinhos e eu já volto, tá? Massa já descansou os 40 minutinhos, já cresceu um pouquinho. Agora eu vou pincelar ela toda com gema, com bastante cuidado, bem levemente, não deixa furar a massa. Vou pincelar todo o pão. O meu forno não está aquecido. Vou colocar essas baguetes no forno sem aquecer. Gente, 150 graus você coloca, tá? E antes de assar, você coloca aí um pouquinho de gergelim a gosto. Vou colocar no forno frio e vou ligar a 150 graus para ele poder terminar o crescimento dele enquanto assa, tá? Aí quando tiver uns 15 minutinhos que já tiver no forno a 150, aí sim você pode aumentar para 180 graus para ele ficar bem douradinho. Bora lá e eu já volto. Prontinho, olha como cresceu as nossas baguetes de calabresa, gente. Tá vendo o tamanho que ficou? É aquele segredinho de colocar no forno sem aquecer, 150 graus, pro fermento aí, pro pão crescer bastante. Olha, ficou maravilhoso, ficou muito macio, muito cheiroso, gente. É uma receita muito simples de fazer e olha como cresceu. Hoje tá um dia frio aqui e teve um crescimento muito bom essa massa, tá vendo? Olha como que ficou. O gergelim também em cima dá outro sabor e fica muito saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Faça aí para sua família, todos vão amar, gente. E é muito simples de fazer, né? Qualquer um pode fazer aí, é só pôr a mão na massa.
Agora eu vou cortar para vocês, para mostrar como é que esse pão ficou bem fofinho, bem macio. Olha isso, gente. Viu como ficou? Muito bom, né? Ele ficou bem assadinho, a massa ficou bem assada mesmo. E o cheirinho tá, ó, demais. E olha como ele ficou macio. Super recheado, tá vendo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Façam aí e olha, deixe seu like e compartilha. Um beijo. Tchau!